certo e vai buscar aquilo que você vai ver diante de nós. Mudou. O meu relacionamento está mudando, a minha forma de tratar, de conversar, de expor. Então, 7 necessidades. Você sabia que tem 7 necessidades básicas? Significado, aceitação. Qual que era o segundo mesmo? Segurança. Esse é o terceiro, né? Agora, amor. Depois elogio, depois disciplina, e depois a própria parte espiritual, Deus, que é mais... 7 básicas, sem isso, a criança fica deficiente. Deficiente, pensa, ela crescer uma perna maior que a outra, um braço menor que o outro, fica deficiente no caráter, na lida com os outros, nas questões de hábito, de disciplina. Não quero isso para a minha casa, não quero isso para os meus, não quero isso para a minha vida. Vocês sabem que nós já fizemos vários seminários em outras igrejas desse livro, e quando os pais leem, eles me falam, vários já me falaram, esse livro foi muito mais para mim do que para o meu filho. Vários deles falam. Por quê? Claro, porque começa a perceber a deficiência daquilo que deixaria o filho incompleto. Nós achamos que o que educamos, o que recebemos dos pais, muitas vezes é suficiente. Não é suficiente. Nós temos que sair da mesmice, da mediocridade, de uma educação medíocre. Por quê? A educação medíocre é daquilo que eu me limitei ou fui alvo de ser educado, ou então o que eu consigo ver. Não é o que você consegue ver, é o que você consegue buscar. Eu vou ver o que ainda não enxergo. Quantos querem ver o que ainda não enxergam? Diga assim comigo: eu estou aqui para abrir. Diga, abrir. Diga mais uma vez, a minha visão. Quantos querem abrir a visão? Então estamos aqui para ser instrumentos para abrir a tua visão, para dilatar, para expandir. Como a pastora falou, puxa, isso eu aplico, isso ainda não, isso eu preciso melhorar, isso aqui eu já avancei bastante. Percebeu? O seminário é para isso, é um pit stop, é uma parada para o quê? Avaliar como é que está indo a minha educação, como é que estão indo meus filhos, o que é que eles estão apresentando de comportamento. Qual a área que eu preciso lidar? Onde eu preciso focar? Então, vamos entrar num dos mais importantes pontos, que é o amor. Por quê? Porque toda criança é carente de amor. Pergunta: só criança? Sim ou não? De 0 a 80 anos. Quer saber? No ventre, Isabelle, já está precisando de amor. Papai chega lá e fala no ouvido do nenê: você é amado, você é bendito, você vai impactar nações. Você começa já a profetizar, começa a declarar o quê? O amor dos pais. Quando vocês brigam, espero que não briguem, difícil, né? Quando briga, o nenê sente quando a mãe vê o pai que não está dando importância para ela. Oi, que o pai está mais preocupado com trabalho, amigo, bola e diversão e celular dele do que com ela. O nenê sente, a rejeição foi para o nenê. Se não está no ventre, está em casa. Nenê não é neutro, criança não é neutra, ela absorve tudo. Não adianta esconder que você não está triste. E sabe o que é pior? Escuta, papai e mamãe, sabe o que é pior? É que o diabo vem para dizer que a culpa é dela. Isso que é o pior. Mamãe está triste por conta de mim, eu sou desobediente. Ela não pensa, mas sente isso. Ela é dirigida por isso. Ela fica mal por isso. Os sentimentos dela ficam abatidos, abalados por conta disso. Quando pai e mãe separam, é o maior desastre na vida de uma criança. Por quê? Porque o diabo vem com tudo e fala: é por culpa minha. É por culpa minha que meus pais...
Não tem como isso não acontecer. Pode perguntar para filhos cujos pais separaram, qual é o sentimento, o primeiro mais forte e contínuo sentimento que vem separou por conta minha. Eu que fui a culpa dessa separação. Eles não têm nem consciência que pensam isso, mas sentem isso. E a tristeza da mãe, a tristeza do pai. Então, irmãos, eu vou falar desse assunto mais rápido do que eu tinha planejado, mas o resumo, se você pegar isso, eu já me dou por satisfeito. Quer atender a necessidade básica de amor da criança, resolve seu problema com o seu cônjuge. Tem alguém aqui ou não? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que eu disse, qual que é a solução definitiva? Se você acha que seu cônjuge vai resolver o seu problema, lendo engano, você já nessa altura do campeonato já deve ter percebido que a questão de amor, de carência, de deficiência na nossa vida, não é ninguém que resolve. Não é pai, não é mãe, deveria ter sido lá atrás, mas não foi. Não é cônjuge, não é sexo, não é dinheiro, não é Deus, acabou. Não vou entrar nisso, porque isso todo mundo, se não sabe, já deveria saber. É a solução para todos os problemas. Mas os problemas na vida da criança, oriundos da falta de amor, são gigantes. São gigantes. E o maior de todos os problemas é a falta de amor dos pais. Dá licença, eu gosto de estar bem pertinho aqui. Escute o que eu vou falar. A gente poderia terminar o seminário agora, se tão somente você entender que se você não resolver esse trem chamado carência dentro de você, chamado deficiente, chamado tristeza, buraco, angústia, que através do amor de Deus, da graça de Deus, daquilo que Ele fez quando Ele se tornou homem e veio, resolve o problema da educação do seu filho. Quando você é resolvido, eu estou falando com você, não estou falando para o casal. Não importa se ele ama, não ama, ou deixa de amar, se ele mete os pés pela mão, não importa. Eu sou feliz porque Jesus, essa felicidade vai passar amor para o seu filho. Acabou, é isso, resolve esse trem logo, porque quanto mais tempo demorar, mais marcas ficam na vida do seu filho, essas angústias de casamento, que casamento é tribulação mesmo, e glória a Deus que Jesus não passou por isso, ele foi muito esperto, por isso que ele partiu logo 33 anos, eu vou ficar aqui na terra fazendo o quê? 3 anos é suficiente para eu passar o recado, e passou. E Paulo é outro grande esperto, e as solteiras acham que a gente tá falando besteira. Não estou. Casa para você ver, tribulação que vem. É tribulação atrás de tribulação. Mas não importa o que aconteça, o que meu cônjuge faça, não faça, deixa de fazer, se corresponde, não corresponde. Se você, um só, basta estar resolvido, preenchido. Necessidade básica suprida, salva o filho. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Está ouvindo o que eu estou dizendo? Não tem problema que seu cônjuge não corresponda. Não tem. Se você resolveu, pronto, acabou. Já é ali, naquela porta que o Espírito vai trabalhar para o seu filho crescer maduramente. Crescer maduramente. Esse é o objetivo de preencher essa necessidade básica de amor. Todos nós temos carência de afetividade, de atenção, de reconhecimento, mas quanto tempo você vai levar para entender que homem algum, igreja nenhum, líder nenhum, pastor nenhum, pai nenhum, avó nenhum que dá conta disso, ninguém dá conta disso. Então eu tenho que resolver isso na fonte, a fonte é Deus. Se eu me conectei com Deus e resolvi essas crises,
pronto, eu viro o canal para o meu filho. Eu viro algo que não vai parar de fluir. Meu filho vai ser salvo tão somente por isso. Meu filho vai crescer saudável. Agora, pensa os dois juntos nessa vibe. Poderosíssimo. Vocês não têm ideia. O que eu vejo na vida dos meus filhos, com o que eu passei, vocês não têm ideia. Não tem ideia. É assim, é céu e inferno. É céu e inferno. Meu pai era um doido, varrido, aloprado. Voava a panela toda hora. Era briga de violência lá em casa. Como eu já brinquei aqui, é peixeira de fogão, porque ele é sergipano, e pau de macarrão, porque a minha mãe é italiana. Os dois sangue quente. Nenhum deles sangue de barata. Nenhum. E eu, primogênito, todo primogênito é problemático, no meio dessa confusão terrível. E eu saí assim, eles doido, eu doidinho ao cubo. Por quê? Porque é assim, o desajuste do casal é repassado. Filho, filha, filhos, filhas são cópia, xerox, fotocópia, impressão digital. É cópia, não tem jeito. Um é do pai, outro é da mãe, outro é dos dois, né? Um tem uma parte, outro tem outra parte, e aí os dois ficam lá, mas nossa, igualzinho, mas que coisa, quem que ensinou isso para eles? Como que ensinou? O exemplo fala muito mais alto do que palavra, muito mais alto. É melhor andar 1 metro com um exemplo do que 1 quilômetro tentando conversar, discutir, passar, não adianta. Exemplo fala mais alto, exemplo imprime. O que você é, imprime na alma, no coração deles. Então, resolve esse negócio de amor dentro de você. Resolve. Uma vez que você está preenchido, resolvido, você ama o seu cônjuge. Do jeito que ele é. Quando você ama o seu cônjuge do jeito que ele é, o comportamento dos seus filhos não tem mais problema. Porque você entende que o amor vai transformar. O amor vai transformar o caráter deturpado, distorcido dele. É o amor. É a sua maneira de olhar, de falar, de atender, de tocar, de transmitir, de ter encargo. O que é que acontece hoje? Essa distância de relacionamento de coração. É tudo superficial. É tudo vapt-vupt. É tudo fast food. O que quer? O filho já chega, o que quer? Já nem olha mais. Como assim? Você não trata os outros fora assim, como é que trata o seu filho? Então, o filho é seu filho, mais de ninguém. É o seu filho que precisa de mais atenção, mais amor, mais compreensão, mais seus ouvidos, mais sua boca, mais seu toque, mais seu abraço, mais de tudo seu. Se você não der, outros vão dar. Imagina ele pegar isso de outros na rua, na gangue, no viciado, na viciada, na prostituta, no prostituto. Por quê? Porque a criança não achou essa vibe, não descobriu o caminho, não teve a experiência com aquele único caminho. E aí ela vai buscar, aonde ela não achou nos pais, vai buscar a menina, um pai que ela não teve. Basta esse pai, parece com o pai dela mesmo, ganhar ela na lábia. Lá na África fala, é no pescoço, bate assim e fala. Por quê? Carência. Os pais não deram conta de encher o tanquinho emocional dele, o tanquinho emocional dela. Percebeu? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então,
René Spitz, ele fala que ele é um psicólogo americano que ficou 3 meses no orfanato. Nesses 3 meses, onde as enfermeiras, muita criança, não tinha tempo para as crianças, no máximo dava 1/10 do tempo como se fosse uma mãe, mas isso era muito ainda. Ele percebeu que em 1 ano, 30% das crianças morriam de doença, de inanição física, de inanição emocional. Ele diz que isso mata mais, eu que digo, mas mata tanto quanto a inanição física. Carência afetiva. Perigosa tanto quanto essa pergunta é boa. Não precisa responder. Todos aqui, sem exceção, vão falar que sim, amamos os nossos filhos, de paixão, de verdade, e é verdade, eu reconheço, mas a questão não é essa pergunta, a questão é a segunda. O que está escrito? Vamos falar em voz alta? 1, 2, 3, já. Seus filhos sabem que são amados. Agora, no primeiro pronome pessoal, vai, meus filhos sabem. Essa é a questão. Ele sabe que é amado por você, por Deus. Ele ouve isso todos os dias. Ele entendeu isso. Entrou isso dentro dele, sim ou não? Vovó, já conseguiu passar isso para os netos? Que eles são amados. Uma pessoa, uma criança amada, ela não tem problemas com ela para lidar. Sabe o que é que acontece com ela? Ela começa a ser útil para resolver o problema dos outros. Sabe por que os outros não têm olhos para os outros? Porque está cheio de problema. Não tem como olhar para o outro, porque ninguém resolveu o meu problema ainda. Agora, uma pessoa que já está abastecida, já está curada, já está... Segura esse relógio. Você percebeu? Eu estou passando aqui o cerne de tudo, o cerne das 7 necessidades. É uma questão de achar conexão, de entender tudo parte do Senhor. O amor dele para nós vai fazer com que nós passamos para a criança que ela é amada. Ela vai ver, vai sentir, papai, como, mamãe, como não passar isso para o filho? Se você não der tempo, olhos nos olhos, é o relacionamento, olhos nos olhos, não é olho no celular, e aqui, ele precisa falar 3, 4, 5 vezes para ti, precisa espernear. Por que criança esperneia? Porque quer a atenção do pai, da mãe, quer que ele resolva o problema dela. Qual que é a linguagem de um bebê quando está com fome? Choro. Qual que é a linguagem do bebê quando está sujo? Choro. Qual que é a linguagem de uma criança, 2, 3, 4 anos que está fazendo birra? É a mesma coisa. Ele está precisando de algo, ele está com necessidade de algo. Papai e mamãe, como é que você não percebeu ainda? Adolescente, por que adolescente está dando problema? Está rebelde, não está obedecendo? Porque ele está gritando, você não dá atenção para mim. Se você não deu atenção para ele quando era criança, ele já acostumou, ele não tem mais atenção para você, ele está desesperado achando quem dê atenção. E quando ele acha, pode saber que ele vai para o mundo dele. Vai para o mundo dele. Então, papai e mamãe, é urgente essa conversão do seu coração para com o seu filho. Urgente. De olhar, de ouvir, dar atenção, brincar, acolher, passear, fazer trabalho juntos. É imperioso, é vital, é essencial, é incondicional isso. Papai e mamãe, se você não entender isso, o seminário de pouco valeu. De pouco valeu. Você precisa se converter. Não adianta, é um investimento que demanda tempo, energia, sacrifício. Você tem que deixar mais o celular,
tem que deixar mais seus afazeres, por quê? Porque é o tempo dele. É 7 anos, de 0 a 7, 6 anos, que precisa duas coisas, Ross Campbell fala. Atenção concentrada, não adianta, se não der atenção concentrada, atenção dividida não funciona para filho. Não funciona para discípulo. Escuta, se seu discípulo não é ligado a você, é porque você ainda não deu atenção para ele. Não deu uma atenção que ele perceba que ele é mais importante do que coisa, do que agenda, do que tarefa, do que trabalho, do que ministério. Se um discípulo, ele se liga a você quando isso acontece, que não dirá uma criança, o que não dirá seu filho, percebeu? Precisa entender que o caminho do amor é o único caminho, é uma decisão, eu vou investir, mesmo que seja fundo perdido, mesmo que não tenha retorno, não tem retorno agora, mas vai ter depois na frente, vai ter, não tem como não ter, vai ter. É o quê? É o fruto de um investimento, de uma semeadura. Perceba isso, quando isso acontece, irmãos, é revolucionário. Isso é altamente, quando a gente fica assim, muito satisfeito, muito contente, muito, satisfatório, não apareceu a palavra que eu queria aqui, por aí. Então, lá em Oklahoma, os pesquisadores chegaram, por quê? Porque tinham assim um bando de alunos, uma escola grande, com muitos problemas emocionais, muito desajustado, muito rebelde, muita bagunça, muita briga. E aí chamaram uma equipe que disse que fazia trabalho na escola, e eles foram pesquisar esses. E aí, quando eles estão lá pesquisando, tentando ganhar os alunos, eles fizeram a seguinte pergunta: quando foi que você ouviu da boca dos seus pais que você é amado? Os 10 mais bagunceiros, mais desajustados, mais desequilibrados. Os 10 falaram, não lembramos. 9 falou, nunca ouvi isso da boca dos meus pais. 1 falou, eu já ouvi, mas não lembro quando. Aí eles foram para outro nicho da pesquisa. Quais são os 10 melhores alunos da escola? Os mais equilibrados, os mais amigos, os mais líderes, os menos desajustados, indicaram os 10. Mesma coisa, fizeram amizade com eles e tal, e aí perguntaram, qual foi a última vez que vocês ouviram da boca dos seus pais que vocês são amados? Os 10, sem exceção, falaram, ontem, hoje de manhã, todos ouviram da boca dos seus pais que são amados. Está percebendo a diferença? Seu filho ouve da sua boca que ele é amado, independente do comportamento. A identidade dele é gerada, é formada, é investida, quando você vai imprimindo isso na vida dele. Isso o quê? Os céus se abrem, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a palavra, me comprazo, me deleito. Filho é para trazer deleite, para você se comprazer, para você se deleitar, para você se desfrutar. É isso. Eis aí o meu filho amado. Se Jesus, que é Jesus, ouviu isso da boca do Pai, imagina a gente, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Eu estou conseguindo passar isso? Quanto mais a gente, Marcos, pelo amor de Deus, fala isso todos os dias para o seu filho. Todos os dias. Eu sou, junto com a pastora Lúcia, testemunho disso na vida dos nossos filhos. Parece até meloso demais. Mas antes errar por ser meloso, por excesso, do que por falta. Como resgatar com o filho adolescente? Igualzinho como seria com o filho pequeno. Nunca é tarde. Ele precisa perceber que você se importa com ele.
Você não está ali para pegar no pé dele, para repreender, para criticar. Esse é o problema da crítica. Crítica é altamente maléfico. Crítica não muda ninguém. Por quê? É o assunto já do segundo, mas está valendo, porque precisamos andar aqui. Por quê? Porque o que acontece? Se hoje nós temos problemas de caráter, de temperamento, de conduta, é por conta das críticas naquela área que nos afetaram. Repare, pense, lembra. Eu lembro da minha mãe, que me pegava pelos ouvidos, levantava assim, que eu era muito birrento, muito chato, ainda sou um pouco, mas... E aonde é que eu tenho problema? Né? De relacionamento, de insensibilidade. Por quê? Porque eu precisava me blindar, eu precisava me fechar. Era muito ataque, era muito prato voando, muita mesa quebrando, muita briga lá dentro de casa. Então eu precisava me blindar. Como é que eu me blindava? Com a minha chatice, com a minha chatice. Era assim. Então, como é que eu reverto? Atenção concentrada, 1, 2. Qual que era o 2 mesmo? Atenção concentrada. Gente, eu não posso esquecer. Como é que eu esqueci? Atenção concentrada, me ajuda aí, Ana. E o outro? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, vamos lá. Na medida em que criamos nossos filhos, demonstramos amor, tal. Assim, como é que sabe que um filho está no caminho certo? Está crescendo. Quando ele começa a pensar nos outros. Como é que você sabe que um líder está pronto para liderar uma célula? Quando ele pensa nos outros, quando ele traz os outros para o encontro, quando ele quer ajudar o líder, quando ele pensa em outras células, quando ele se preocupa com outras células, esse está maduro, esse cresceu. Quando uma criança pensa no irmãozinho, pensa lá no colega da escola, esse está maduro, esse entendeu que ele já é amado, ele já flui. Ele já cresceu, ele entendeu o tanto que o pai quer passar para ele. Sabe, a questão é aprender a passar aquilo que a criança precisa viver. Não adianta dizer que ama e a criança não sente que ama. Ainda não conseguiu o coração dela. Tem que ser de coração para coração, não é boca para boca, ou boca para parede, ou boca para ouvido. Não é de coração para coração. Você fala de coração, seu filho ouve de coração. Quantos estão entendendo? Quando seu filho fala, você tem que entender o que do coração está vindo para você. Não é as palavras que ele está falando, porque muitas vezes ele só fala 7%. É a regra 7, 38, 55. 7% são palavras, 93% são não verbais. Verbal e não verbal. É o não verbal que você precisa entender. Para o quê? Para entender o que não está sendo falado, o que está sendo falado, mas está sendo ocultado, ou aquilo que está gritando. Quando aquilo que está gritando, você começa, eu preciso dar mais atenção. Geralmente é isso, o grito é isso, eu preciso dar mais atenção para o meu filho. Você sabe, o grande problema é que a tela, a internet, o mundo digital veio suprir, 2 grandes aspas, a carência dele. Aí o pai acha que está tudo bem. Não está, o diabo está trabalhando no bastidor. No bastidor não, está às claras diante dos seus olhos, você não está vendo. Não está vendo, não está enxergando. Está entendendo? Está conseguindo captar? Quantos filhos vocês têm? 3? Qual a idade? Pode ver que no de 22, você encontra coisas no de 2, são mesmas necessidades básicas. E o diabo vem falar, eu não fiz, eu não dei, eu não passei, não importa, pode dar agora. Você pode passar agora é tempo, amém? Nunca é tarde. Aliás, quer saber, quando você acerta o caminho, o que era pecado, defeito, falha, vira superabundante,
supre e mais do que deveria ser naquela época. É assim que acontece com as coisas de Deus, amém? Então, maturidade é a convicção de ser amado e poder amar, de pertencer a alguém. A Lúcia roubou o meu exemplo, mas não tem problema. Aqui, os pais... outra coisa, bem rápido. É assim, escuta, papai, mamãe, vovô e vovó. Se não é assim, é porque a porta já foi fechada. Todo filho pequeno, ele sempre vai te procurar para encher o tanquinho emocional dele. Tanquinho emocional, pronto, achei. Tanquinho emocional. Ross Campbell, 2 princípios infalíveis: tanque emocional cheio e atenção concentrada. Vamos lá, quais são os 2? Tanque emocional cheio e atenção. De novo, tanque. Então a criança está com o tanque emocional vazio. Vai lá, papai. Quando ele vai visitar alguém, ele chega num lugar estranho. O que ele faz? Ele agarra a perna do pai. Pastor, não agarra a minha. Não, mas agarrava. Era para agarrar. É porque alguma coisa fechou. Ele vai ali, mamãe, mesma coisa. Ele vai ali para encher o tanque emocional. Quando você encheu, pode ir brincar, não tem problema, eu estou aqui. Aí a criança desprende, olha os horizontes, sentiu ameaçada, volta a abraçar a perna do pai. É assim com o adolescente. Se você não percebeu, é porque as portas foram fechadas. Toda vez que ia lá abraçar a perna, não enche o saco, não atrapalha, não está vendo que eu estou ocupado e tal, não sei o quê. É isso que acontece. Muitas crianças já fecharam, blindaram as suas portas. Quais são as portas? 5. Portas dos olhos, da boca, do ouvido, do tato e do coração. Fechou. Os pais o pai e a mãe foi fechando, por quê? Não enche o saco, você não tem valor, você não é importante, você está estorvando, você é um aborrecimento, você é um desgosto, você só me dá tristeza, você pode não ter dito isso, pior é quando diz, e muita gente diz, mas a criança sente isso, exatamente isso, eu não presto, eu só dou dor de cabeça, eu só dou desgosto para o meu pai e minha mãe, e aí? Portas fechadas, as portas vão se fechando, e quando são adultos, um adulto desequilibrado emocionalmente, não tem inteligência emocional, está vendo? É um problema, vai trabalhar um problema, na igreja é um problema em todo lugar, por quê? Portas fechadas o tempo todo de pai e de mãe, a igreja tem que resolver, não, se não for Jesus é a resposta, é a solução, né? Então, e a desleal concorrência, eu já te falei, né? Hoje o mundo globalizado, virtual, digital, está entrando com tudo, irmãos, o grande instrumento do diabo, eu te falo com todas as letras, eu não preciso pesquisar isso, mas mundão aí fora, que está a um clique de distância sua, do seu filho, das famílias, da igreja, de tudo, é o mundão, sem filtro, escancarado. Olha aqui. Quando eu faço assim, Luciano, é porque é muito importante. Muito, muito, muito importante. Esqueci o que eu ia falar. Eu acho que é a idade. Bom, eu vou lembrar, mas a questão é o seguinte, se seu filho não acha em casa, não acha amor entre os pais, não encontra amor para ele, que vai depois ser devolvido, ele vai descobrir, vai tentar ver no mundo, o exemplo da internet, do TikTok, do Face, do Insta, do YouTube, porque TV já era, né? TV já não faz mais, revista também já era, então, rede social, percebeu? A rede social está ali, está fazendo o papel de babá, de papai e de mamãe virtual, eita que estrago, irmãos,
Que estrago. Papai e mamãe, põe limite na vida do seu filho. Não pensa que ele ter um celular é uma vantagem. Não é, não é. Ele ir para a escola com o celular, porque todos os amiguinhos, os filhos da Ana Laura, só tem celular porque o vovó e a vovó careta aqui, a vovó careta, deram para eles, porque senão não teria até hoje. E, percebeu? Então não é 30 minutos por dia, essa é a regra lá na casa da Ana Laura, 30 minutos de tela por dia, e acompanhado, tintim por tintim, que vai assistir, filtrado. O problema da ira dos pais, você acha que o problema é a ira dos seus filhos? Olha aqui, ó, o problema não é a ira dos filhos, quer ver? Vou te provar. Olha o que diz a Bíblia: e vós pais, não provoqueis a ira. Se o filho está irado, é o papai e a mamãe que está botando esse trem feio dentro deles. É o papai e a mamãe que não descobriu o que é que falta para ele não ficar irado, irritado, nervoso, chateado, angustiado, birrento, chutando o pau das embasadas. É o papai e a mamãe, é o grito deles. Eles não são como nós, que senta, conversa, expõe problema, abre o coração. Ainda tem gente que nem isso faz. Mas vem dos pais. O problema dos filhos vem dos pais. Então, pais, não provoque a ira, o nervosismo, a irritação na vida dos seus filhos. A Bíblia não fala o contrário. Filhos, não fiquem irritados com os vossos pais. Não, fala para obedecer. Mas para obedecer tem que resolver esse problema aqui. Não te convenceu? Então vou te dar mais um. Pais, não irriteis os vossos filhos. As únicas vezes que falam de pais educando filhos, falam sobre isso. Pasme. Põe sua cuca para funcionar. Pensa um pouco. Percebe que a questão não é ficar irritado com a menininha, com a pequenina. Não é. Não é ficar irritado. Você tem que resolver o que é que está te irritando. Sabe o que irrita? É por você não dar o tempo que ela está precisando de qualidade. Esse é o problema. Porque se ela tivesse, ela não ficava daquele jeito. Quantos estão entendendo? Se você resolver isso, pronto, alcançando, já podemos estar indo para os finalmente. Verdade, verdade. É isso aí. Olhos nos olhos, coração no coração, fala como se fosse gente grande. Como se fosse gente mais importante do que o presidente, você, do que o seu chefe, de tudo. Porque é seu filho, ele precisa do seu amor, da sua afeição, do seu abraço, do seu carinho. Não adianta que ele não tem isso fora. Não tem. E se ele for buscar isso fora, pode ser já muito tarde. Bom, aqui é outro versículo que fala sobre isso. Agora, tem uma série de diretrizes, não dá tempo aqui de eu falar, mas eu recomendo, são 9 diretrizes de como amar. Diretrizes importantes, fundamentais para o seu relacionamento. Se você vem para o seminário e sai daqui e não vai investir, me dê liberdade aqui de falar, pastores, me dê liberdade. Você não entendeu a importância do seminário. Não entendeu a importância que seus filhos têm. Não entendeu a necessidade deles. Você precisa estudar. Tem que debruçar. Como é que eu preciso gastar tempo falando nisso? Mas tem, porque tem pai que não faz. A pastora acabou de me dizer, assim que eu cheguei, pais que precisavam estar aqui não estão. Pais que têm filhos não é problemáticos, que ela disse, filhos com dificuldades na igreja. Não entendem que eles são reflexo na igreja do que estão recebendo ou não, recebendo erradamente ou não recebendo acertadamente. Percebeu? Não estão, por quê? Porque não entenderam a importância de investir, cara. De dedicar, de debruçar, de estudar. A gente se dedica para tanta coisa, mas aquilo que era tão importante, como? Daqui a pouco 2, 3, 10, 15, saiu de casa. Já passou o tempo, já cresceu. E aí? Ainda há tempo ainda. Cuidado com o tabu de ternura. Por quê? Porque muitos pais
o Jaime, penso assim, esse negócio de passar carinho para filho, vai virar boiola, vai virar gay, vai virar... Não, aqui eu escreveu, não leu, o pau comeu, aqui é na autoridade, aqui tem que ser homem mesmo, homem não chora e tal, não estou falando aqui, mas eu pensava assim, aí eu pensava cada coisa monstruosa, errada, eu pensava que não, era um erro bater num filho só, então os 4 apanhavam, mesmo sem... Não, verdade, pensa se não é paranoico. É doido varrido, mas eu vivi isso, eu ficava com dó de um só apanhar, então todos tinham que apanhar, mesmo sem culpa nenhuma. Tem um dos 4 que nunca tinha culpa de nada, mas sempre apanhava, sempre. E tem uma dos 4, já falei, né, tem uma das 4 que sempre precisava apanhar, por conta dela todos apanhavam, sempre, sem necessidade. É coisa assim, é coisa do inferno mesmo, né? Então, sabe quem é forte? É quem entendeu o caminho da ternura, da meiguice. Sabe, esse sim é o equilibrado. Esse sim entendeu aquilo que é mais importante, que são as pessoas, não são coisas, que é a atenção que é dada e não ignorada, dispensada. Outra diretriz, o amor entre os pais afeta a capacidade. Olha, isso aqui eu já falei bastante, né? A estratégia do diabo. Outra direção, o amor deve ser verbal. Que conversa é essa de achar que seus filhos acham que vocês os amam? Para com isso! Isso aí é conversa do diabo no seu ouvido. O seu filho tem que saber todos os dias que você o ama e quer saber. É de manhã, à tarde, à noite, é quando deixa na escola, quando pega na escola. Você é amado, você é querido, você é bendito, você é a minha alegria, você é o meu orgulho, você. Puxa vida, o que eu faço para passar isso para vocês? No ventre, começa logo, Fábio. Começa logo, não fica atrasado, ele tem ouvidos, ele já está escutando. Você pensa que não está escutando? Um bebê não escuta, escuta muito mais do que você pensa, ele está assimilando tudo. Brigou ali, brigou na frente dos filhos, já apontou meu relógio, espera aí, tem uns minutinhos. Não precisa esconder, ele pega. Ei, bichinho espertinho, viu? Pega. Então, brigou na frente deles, faça questão de pedir perdão. Tem alguém aqui? É muito humilhante pedir perdão. Pois é, mais humilhante é você ter brigado. Conserta, porque o conserto vai ser melhor do que o estrago. Conserta na frente deles, para eles aprenderem a serem humildes, a serem, quando forem reconhecidos, a serem sensatos, a não se orgulharem, a não serem presunçosos, prepotentes, fugiu a outra palavra. Entendeu, Yara? Dá tempo ainda. Verdade. Cadê o maninho? Está trabalhando. A sua tarefa é maior agora, passar tudo para ele. O amor pede ação. Dizer que ama, mas não ter tempo, irmãos, uma história triste. O menino chegava para o pai, vamos fazer a casinha lá no quintal para os meus amigos, para o meu clube. Vamos fazer sim, pode deixar. Final de semana, chegava final de semana, ele tinha reunião de trabalho, ia para os amigos, tinha o jogo, então, e aí, pai, vamos fazer, e não fazia. E aí, um belo dia, um carro atropelou, foi para o hospital, estado crítico. Lá na cama, antes de morrer, o filho fala para o pai, que estava lá o tempo todo na cabeceira da cama do hospital: pai, não vai dar mais tempo de fazer a nossa casinha, né? História verídica. Não deu tempo de qualidade, percebeu? Não entrou na importância, na agenda. É igual trata
Se você quer passar amor para o seu filho, trata bem o seu cônjuge. O jeito que você trata o seu cônjuge, certamente você está tratando o seu filho, ele está percebendo isso. Então, seja concreto, expresse verbalmente, expresse não verbalmente também, isso também é importante, expresse. Teve um filho, não, esse é exemplo da frente, vamos lá. O amor requer disposição para ouvir. Quantos ouvidos nós temos? Por que só temos uma boca só? Deus não podia ter feito o contrário? Duas bocas ia ser um desastre. Ia ser um desastre, pensa. Né? Ia brigar com a gente mesmo. Mas podia ser um ouvido só aqui, ó. Bem aqui o ouvido, né? É estranho, mas se todo mundo acostumasse do jeito... Mas não... Por que fez dois? Por que fez dois olhos? Ó, tem dois olhos, tem duas narinas, tem dois ouvidos, mas só tem uma boca só. Você percebe as importâncias ou não? Duas mãos que tocam, mãos que acarinham, mãos que falam eu te amo. E a criança vê você falando, você expressando para a mãe deles. Trata bem a mãe deles que eles vão ficar felizes demais. Homens. Porque não estava no script eu enfatizar tanto essas coisas, não sei porquê. O amor compartilha experiência, no trabalho, na diversão, mesmo no ócio. Está ali. Às vezes os filhos separa a criancice de mau comportamento. Uma criança, 2, 3 anos, Benjamin não sei o que, um cara famoso aí, um pintor, diz que ele era pequeno ainda, pegou os vidros de tinta e começou a tentar fazer ali o retrato da irmã dele, que era mais velha. Quando a mãe chegou, aquela cozinha numa anarquia, tinta para tudo quanto é lado, na parede, no chão, na mesa. E aí, mamãe, ela pega o quadro, que lindo, meu filho, você pintou a sua irmã, deu o maior beijo, o maior abraço. Isso fez dele o pintor que ele é. E você faria o quê? Com essa anarquia toda do filho. Percebeu? O amor constrói relacionamentos francos. Isso motiva a criança a ser boa. O amor não é condicional. Não falha. Eu amo, não fale. Se você fizer isso, você está o quê? Pondo condições. Ele vai levar a vida dessa maneira. Se você fizer, eu faço. Se não fizer, o amor é incondicional. O amor não tem preço, né? E outra coisa, comportamento de identidade, né? Comportamento é uma coisa, identidade é outra. Nunca afete a identidade da criança. Nunca fala, você é isso, você é aquilo. Não, olha, você mentiu. Uma coisa é você falar que ele é mentiroso. Outra coisa é você falar que ele mentiu. Percebeu? Fala para um ladrão que ele é um ladrão. É diferente de você falar, sumiu minha carteira. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui nesse lugar, porque um cara da obra falou que o outro era isso, os dois subiram, um caiu, morreu. Só porque disse que o outro era, não vou falar. Percebeu? Perde a cabeça. Por quê? Porque atingiu a identidade. Firma a identidade. A identidade é aquilo que Deus imprimiu. Amém, irmãos? O amor reconhece, bom, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Irmãos, aqui é só para dar uma pincelada, mas vamos fazer um acordo aqui? Vocês vão ler o livro, sim ou não? Cada um aqui vai receber o livro digital. Então, muito bem. As 5 expressões de amor, esse é outro livro que nos impactou. As 5 linguagens de amor. Tem já das crianças, tem do adolescente, tem do casal. Então, eu não vou aqui investir tempo, porque está acabando o meu tempo. O elogio, vou passar bem rápido. Muitos pais esforçam para fazer elogio, mas não tem esforço nenhum para fazer crítica. Sai espontâneo. Critica a palavra negativa, a palavra de repreensão, palavra de cuidado.
a palavra crítica, a palavra negativa, a palavra de culpa e de condenação é altamente destrutiva. Fizeram uma pesquisa que precisa de 4 elogios para neutralizar uma crítica. Outra pesquisa, foram avaliar as mães. Quantas vezes elas criticam e elogiam? 10-1. 10 críticas para 1 elogio. Não tinha que ser o contrário? 10 elogios para uma crítica? Então, 1 grama de louvor pode fazer mais do que 1 tonelada de crítica. Essa é a pesquisa que eu falei para vocês, né? Elogie sempre, sempre, sempre. Um adolescente precisa desesperadamente do elogio do pai e da mãe. Do pai principalmente. A partir dos 7 anos é com o pai, maninho. Papel da mãe é até os 7, depois já era. Aí é com o pai. Então, se o pai acha que é igual quando era na infância, o pai vai fazer toda a diferença na vida do filho quando for maior. Se a partir de 6, 7 anos ele pegar. Bom, o casal que entende é junto desde o começo, percebeu? Mas não tenho tempo de falar a importância do pai na vida do juvenil, do pré-adolescente, do adolescente e até a vida dele jovem. Não dá tempo, mas você vai ler o livro e vai perceber o livro lá. Ford Ka Preto. Está na frente aí de alguma garagem, eu acho. 0117. Então, ó, aqui as diretrizes de elogio, tá vendo? Não dá tempo da gente desenvolver, mas é muito, 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 muito importante. E disciplina, não vou entrar nisso, a pastora vai, ao final, vai a período da tarde ou à noite, vai desenvolver isso. O que eu tenho para falar é o seguinte: disciplina não é castigo só. Castigo é o último aspecto da disciplina. E todo filho precisa ter disciplina. Não adianta, existe 8.800 pais que não disciplinam, tem uma educação com muita liberdade, exageradamente, e pais que disciplinam demais. O grande problema é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui tem menos malefício, tem malefício, mas é melhor errar por aqui do que por aqui, sabia? Eu sempre digo que o amor precisa amar sem ser frouxo e ser firme sem ser grosso. Você precisa aprender a amar sem ser frouxo e ser firme sem ser grosso. É o quê? É o meio termo, não é 8 nem 800, é o meio termo. Isso aqui, entendendo o que é disciplina, é EITCC. Educar, treinar, EITCC. Educar, instruir, treinar, controlar e corrigir. Pronto, você aprendeu, eu diria que no aspecto da educação, o aspecto mais desafiador. Seu filho precisa ser educado, treinado, EITCC. São as 5 coisas da disciplina, né? A disciplina não, muita gente que acha que a disciplina educar, instruir, treinar, controlar e corrigir. Está tudo aqui, ó. Vocês vão receber lá. Ó, educar, instruir, instruir tem bastante coisa, treinar, depois controlar e finalmente corrigir. E hoje nós temos um entendimento diferente da vara. A vara não é para ser usada como primeiro artifício, como primeiro recurso. É o último, dos últimos. Mas o pai que aprendeu a amar nunca vai usar vara. Minha filha, Ana Laura, com Alain, nos convenceram que não precisa usar vara. Vara é do Antigo Testamento. Vara é do Antigo Testamento. Se usava vara com servo, com animal que não obedecia.
Hoje não se bate, nem animal vai bater em criança. No seu filho ainda. Bate num escravo? Não bate mais. Como é que bate num... Pastor, mas a Bíblia fala... Antigo Testamento. Novo Testamento não precisa mais de vara. Desde que você fez as outras necessidades antes. Está vendo? Se não fez, vai usar desnecessariamente. Amém? A minha parte está encerrada. A Lúcia vai só falar de um aspecto do 7º item. E depois nós vamos encerrar, porque já deu a minha hora. Verdade. Vamos já orar. Você pode colocar lá a última, 7ª necessidade. Não. Não vou ler tudinho para cansar vocês. Tá bom. Só os pontos para ele ver. Amados, é só complementar o Roberto. Adolescente, eu tenho muito encargo, porque eu sofri muito. A Ana Laura, sendo a primeira de 4, eu percebi agora na minha vida que sempre o primeiro filho fica depois, porque você vai atendendo um, vai atendendo o outro, vai ficando mais distante. E quando chega na adolescência, você fala, oba, agora ele está jóia, já é grande, eu não preciso mais ter muito foco nele, vai sempre para os menores. Mas é quando mais precisa de foco, mais precisa de presença, mais... E eu me lembro quando a gente sofreu essa dificuldade com a Ana Laura, e nós perdemos o coração dela. Hoje serviu muito para o ministério dela, mas nós fomos reconquistando o coração dela. Sabe como? Nós começamos a entender que a Ana Laura já era mais velha, já era uma adolescente, e os irmãos não, ainda estavam naquela fase de criança. E o que nós começamos a fazer? A trazer ela para perto, a ter tempo de qualidade exclusivo com ela, a investir mais no elogio, a trazer para perto do coração. E foi um resgate de pedir perdão. Então, você que tem filho adolescente, traga ele para perto do seu coração, ou ela, correndo. Pai, você é responsável muito mais pela menina do que a mãe, né? Porque o pai, ele influencia mais no processo da menina. Vamos lá? A 7ª, os pais devem ter comunhão com Deus e saber que Deus pensa dos filhos. Então, você é a boca profética. Você conduz, você direciona o seu filho. Amém? Você é responsável pelo ensino da fé, não é o pastor, não é a igreja, não é a escola dominical, não é a salinha. A fé a criança aprende lá em casa, no tapete da casa, no dia a dia da sua vivência, como pai, como mãe. É você que vai levá-lo para o eterno, é você que vai trazer o eterno para ele, é você que vai levá-lo para ter comunhão com esse ser eterno, esse ente eterno querido que é o Senhor. E esse Senhor nunca vai deixá-lo, ele nunca vai deixar o Senhor. Se você trazer seu filho só para a igreja, um dia ele pode deixar a igreja. Se você trazer seu filho só e obrigá-lo a vir para a igreja, sentar, ele vai um dia cansar. Mas se você trazê-lo para o eterno, ele jamais vai deixar o Senhor. Ele jamais. Ensina o menino o caminho que deve andar. Quando for velho, ele vai voltar. Ele sabe aonde é. Ele sabe o lugar do porto seguro. Ele sabe que Deus é Deus, que Deus é vivo. Ele precisa desde pequeno saber a existência do mal, a existência do maligno, do inimigo, amém? Explicar para a criança. Desde que eu tive essa consciência, eu trouxe para os nossos encontros aquela experiência com o inimigo, mostrar para a criança que o diabo é real, ele é um inimigo que está à espreita. Então isso é muito importante, como pai, você ensinar isso, explicar, não dando ênfase para o diabo, mas ensinando o menino, olha, cuidado, existe, né, um outro lado. Saber que a criança tem um livre-arbítrio, ensinar o menino que Deus o ama, que ele é amado, amém?
e que ele será melhor para ele, apesar dele ter um livre-arbítrio, de escolher o Senhor, escolher o eterno, amém? E a necessidade dele nascer de novo, levar o seu filhinho a receber Jesus, a ser salvo, né? A receber a salvação. Então isso é muito importante. A criança precisa desde cedo já ser salva, ter um encontro com o Senhor. Tem mais uma? Acabou. Isso é importante, mas cabe a quem? Papai, mamãe, eu e você, amém? A levar nossos filhos a querer o Senhor. Pastora Soraya, vamos orar? Fica de pé. Nós vamos orar pelos nossos filhos agora. Seu filho tem um destino. Ele nasceu por conta de um propósito. Amém? E você é o instrumento sine qua non para que esse menino e essa menina encontrem o propósito. É você que vai direcionar. A Ana Laura, quando tinha 15 anos, se apaixonou pelo vizinho. Ela ficou apaixonada por um menino. Era uma paixão avassaladora. E nós estávamos muito preocupados. Foi muito difícil, mas nós sentamos com ela e falamos: Ana Laura, quando você escuta o papai e a mamãe, quando você esperar um pouco, com 20 anos, você vai fazer uma escolha certeira, melhor. Eu vou morrer, ela dizia, vou morrer. Eu falei: filha, paixão não mata ninguém. Amém? A paixão vai passar, mas o amor permanece. Com 15 anos, você ainda não tem como definir, escolher. Mas com 20, você vai escolher melhor, né? Vamos esperar? Ela tinha 16 anos. Vamos para o seminário? Ela veio para o primeiro seminário em São Paulo, né? Terminou o colegial aqui. Então, nós pais, nós temos que sempre estar atentos, amém? Para direcionar nossos filhos, pastoreá-los, correr como a corça, sabe? Entrar como um leão, para que o inimigo não roube. Naquela época, eu tinha pastores que falaram: deixa ela namorar um menino, deixa, Mas eu falei: não, Deus não tem isso para minha flecha. Eu sei onde eu vou jogar a minha flecha. Então você tem filho agora. E a Ana Laura obedeceu em lágrima, veio para o seminário, né? E teve um encontro com Deus maravilhoso. E eu falo: você nasceu para grandes coisas para o Senhor. E de fato, né? Hoje ela fala: mãe, eu sou o seu Samuel, você me gerou. Então, o seu filho é o seu Samuel, você o gerou para o Senhor, amém? A sua filha, eu quero ver você orando agora por ele, como pais. Você tem a vara da autoridade, você tem a vara que é o cajado que vai conduzir seu filho, vai conduzir a sua filha para o cumprimento de propósito. Declara o nome deles no reino do Espírito. Declara que ele é do Senhor. Declara que a sua filhinha é do Senhor. Que nenhum mal vai chegar à tenda deles. Praga alguma, engano. Comece a declarar: ele será a boca de Deus, profeta do Altíssimo. Ele será usado para as ações. Ele é um homem e uma mulher de Deus, separado, consagrado. Oh, declare que ele está debaixo dos cuidados do Altíssimo. A sombra do Onipotente, ele está seguro. Nenhum mal vai chegar sobre ele. Declare sobre seus netos, os seus bisnetos. Declara que
Eles vão prevalecer sobre as portas dos seus inimigos. Nós, como igreja, ordenamos sobre esta geração que nenhum engano maligno, nenhuma praga do inferno tocará o coração deles, tocará o corpo deles, tocará, Senhor, a sua existência. E nesta manhã nós encerramos declarando sobre a nossa descendência que eles prevalecerão, eles permanecerão, eles serão vencedores. Oh, xerecantaralá. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã que meus filhos são tua expressão, a tua imagem, a tua semelhança, o caráter de Jesus. Eles são presente de Deus, não só para nós, para a terra inteira. Eu declaro: flechas na minha mão acertarão o alvo, que é se tornar como Jesus. Como Jesus, declaramos o favor de Deus, a graça de Deus, a superabundante na vida deles, na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento. Declaramos que não faltará sabedoria, discernimento, força, alegria, vitória. Declaramos o propósito eterno de Deus cumprido cabalmente na vida de cada um deles. O diabo não tem uma agulha, uma unha na vida deles. Declaramos que o Senhor é com eles e eles prosperarão em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma palavra. Deixa eu só, enquanto eu orava, o Senhor me falou que tem pais aqui que negligenciam orar todos os dias com os filhos. Isso é um grande erro, irmãos. Não importa se você está cansado, não importa se você já foi deitar, levante-se, vá até a cama dos seus filhos e ore todos os dias com ele, com vontade ou sem vontade. Nunca negligenciamos um dia sequer da vida deles. Eles são testemunha e o resultado nós colhemos hoje. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.